pessoal, vou trazer para vocês agora um item muito importante das corridas de longa duração ou dos treinos de longa duração para provas maiores, tanto na rua quanto na terra, né? Corridas em trilha ou corridas com uma variação entre corridas de asfalto com corrida em trilha também. Um item muito importante, um exemplo, são as mochilas de hidratação. Então eu quero trazer um pouquinho sobre a forma como eu escolho as mochilas de hidratação e um pouco do exemplo de quais mochilas eu utilizo na prática, tanto nos treinos quanto durante as competições. Então, primeiro de tudo é saber que cada mochila de hidratação ela funciona como uma vestimenta, como um colete, né? Um colete que vai vestir o seu corpo. Então, como todas essas vestimentas, elas têm um tamanho. Então, algumas mochilas têm tamanho P, X, PM, M large, né, o G ou somente G. Então cada modelo de mochila tem um tamanho adequado para que ela possa se moldar ao seu corpo e não tenha tantos movimentos. Isso é um fator importante inicial antes de comprar uma mochila. Lógico, saber o tamanho dessa mochila entre medidas para que ela possa ser encaixada no seu corpo, ok? Bom, como eu falei para vocês que cada mochila tem um tamanho de vestimenta, né, um colete que você tem que escolher de acordo com centímetros, principalmente do seu peito, nós vamos falar agora sobre a litragem, sobre o quanto cabe em cada mochila. Então o fator principal é você escolher primeiro qual prova você quer competir, quais as distâncias você quer correr durante a temporada. Eu quero correr provas de 21 km, de 15 km, 21 km durante toda a temporada. Então, essas provas de 21 km, eu terei que fazer treinos próximos de 1 hora, 1h30, até 2 horas ou até 2 horas e meia. Bom, o que me comporta de hidratação? O que eu preciso de hidratação? Então, alguns exemplos práticos que eu utilizo, nós temos uma mochila da Salomon Sense Ultra, que ela cabe 1 litro de hidratação e alguns itens de equipamentos obrigatórios. Então essa mochila é uma mochila extremamente leve, ela cabe 1 litro de hidratação nessas duas garrafas, 500 ml em cada, e tem todos os compartimentos de gel para arrumar gel de carboidrato ou comida e assim vai. E ainda tem 2 bolsões traseiros na parte traseira para que eu coloque os itens obrigatórios de algumas competições, como impermeável, kit de primeiros socorros e assim vai. Bom, quando eu escolho esta mochila que cabe 1 litro apenas e é uma mochila extremamente leve, quando eu tenho principalmente ou provas rápidas ou provas onde eu tenho os pontos de apoio, os pontos de hidratação bem próximos uns aos outros. Então, se eu consigo, eu faço uma análise da competição por horas, eu vou demorar. Existe um ponto de apoio no quilômetro 10, eu vou fazer uma prova de 50 km. No quilômetro 10 eu tenho um ponto de hidratação. Então, eu levaria numa prova de montanha 1h30, 1h15, 1h30 para fazer esses 10 km, um exemplo, né, dependendo do grau de altimetria. Então, 1 litro de hidratação é o suficiente para que eu consiga chegar no próximo ponto para que eu possa reabastecer a mochila. Então eu tenho que linkar tudo isso. Mas se eu vou numa competição onde eu tenho postos de hidratação mais distantes, ou quero fazer um treino muito distante, que tem que até eu hidratar, por exemplo, eu saio da minha cidade e vou correr até uma corrutela perto, alguma região perto, eu vou ficar quase 3 horas, 2 horas, 3 horas sem hidratação, eu preciso de fazer uma escolha diferente de material, de equipamento. Então nós vamos para uma mochila, no caso Advanced Skin, no meu caso 5. Ela já é uma mochila que comporta tanto 1 litro de hidratação na parte anterior, quanto 1,5 litro com o refil de hidratação para a parte posterior. Então eu posso levar aqui até 2,5 litros de hidratação ou 3 litros, dependendo do refil, do reservatório, se ele for um reservatório de 2 litros. Então, se eu uso aproximadamente 500 a 700 ml de líquido por hora,
Então essa mochila ela me suporta durante 3 horas para que eu possa encontrar o meu próximo ponto de hidratação. Além de tudo mais, ela tem alguns bolsos para comida, outros bolsões para itens obrigatórios, para jaqueta, kit de primeiros socorros, gorro, luva ou calça ou até uma meia extra. Então ela cabe em todo esse compartimento, além de nos gerar uma autonomia de aproximadamente 3 litros de líquido levando na mochila. Então isso é um fator importante. Eu sou um atleta que estou começando no trail, então eu levo mais tempo, eu demoro mais, eu sou mais lento durante a transição, durante trechos mais técnicos, eu tenho que entrar com escolhas assim. Então essa mochila é uma mochila que eu já fiz o CCC no Mont Blanc, por exemplo, e as provas do Fjord de 114 km e as provas de 100 km com muita tranquilidade. Então ora eu usava o refil, o reservatório, ora eu usava as garrafas na frente, de acordo com a distância entre os PCs. Bom, mas aí tem mais uma mochila. Nós temos uma mochila, por exemplo, Advanced Skin 10, que já cabe praticamente 3 litros também de água de hidratação, mas ela tem uma quantidade de litragem na questão de materiais, de equipamento muito maior que as outras mochilas. Exemplo de provas, você vai fazer uma prova de etapas, uma prova que pede muito item obrigatório, pede fleece, pede alguma jaqueta Primaloft, pede um impermeável ou pede gorro, kit de primeiros socorros. Então você precisa de uma mochila que ela tenha todo o componente de hidratação para te levar durante determinada distância e você ter uma autonomia e uma segurança, por isso se trata de segurança, mas levando todos os itens obrigatórios de uma forma mais organizada. Então eu tenho um reservatório muito maior para que eu consiga guardar tanto o refil de hidratação, utilizá-lo como componente para autonomia, quanto divisão como organização de todo equipamento exigido pela organização. Então alimentação, equipamento exigido pela organização. Então o que eu queria deixar para vocês é que cada marca, no caso as mochilas que eu uso da Salomon, elas têm diferentes tamanhos, diferentes litragens e eu escolho sempre de acordo com a distância da prova e principalmente o estudo da prova no sentido de o quão distante é um ponto de hidratação a outro, quanto tempo eu devo levar para chegar até um próximo PC, um próximo ponto de controle. Por meio disso, eu organizo toda a mochila de hidratação para que você não saia com meio quilo a mais de peso, para que você não saia com 1 quilo a mais. Nós sabemos o quanto é difícil perder peso, né? Então eu não vou adicionar isso à mochila, eu tenho que me organizar também com uma estratégia na relação de alimentação e hidratação para que eu possa ter o melhor rendimento possível. Fica a dica.